O tema da pregação é bom de briga. Tenho escolhido assuntos bem práticos para as pregações pela manhã, mensagens mais leves, mais rápidas. E hoje vamos meditar um pouco sobre este assunto de briga, de rixa. Provérbios capítulo 20, versículo 3. Provérbios capítulo 20, versículo 3. Diz: honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra que nos orienta em cada detalhe da vida e hoje nos ajuda por este breve tempo a nos concentrarmos no assunto de briga, de rixas, dissensões, contendas, que não convém àquele que se identifica como cristão, como um filho de Deus em Cristo. Obrigado pela orientação da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu nunca fui bom de briga e morri de medo na escola de ser desafiado por alguém para brigar, porque eu sabia que ia brigar. Eu preferia apanhar do que ser chamado de covarde. E para o mundo, desde que a gente é pequeno, a ideia é essa: fugir de briga é covardia, apanhar numa briga, tudo bem, tentou lá, melhor que não apanhe, mas é menos ruim do que você ser taxado de covarde. E enfrentar é símbolo de coragem. Aí nós lemos aqui de maneira tão clara que para Deus fugir de briga é honroso e meter-se em briga é insensatez, é só o contrário, a maneira como Deus vê. Agora, claro que briga não significa apenas murro entre dois meninos e se agarrarem ali no chão da escola, mas qualquer situação, que são as piores, sem até agressão física, mas bate-bocas e ofensas, gritos, é muito pior, difamação. Então o fato de não sermos meninos não quer dizer que estejamos fora dessa exortação. Uma discussão sobre a Bíblia pode terminar numa contenda inflamada e grosseira entre duas pessoas. Então, numa contenda, uma das características de uma contenda é exatamente a facilidade de se perder a racionalidade, o respeito, a compostura, que é diferente de uma discussão, mesmo uma discussão firme, mesmo uma discussão inflexível entre duas pessoas de ideias opostas, bastante diferentes, os dois muito cientes do que pensam e podem discutir 3 horas e isso não ser caracterizado como uma briga ou como uma contenda. Por quê? Porque em nenhum momento extrapolou o limite do respeito, da compostura, das regras de etiqueta de uma discussão, o volume de voz, o tom das palavras e tudo mais. O fato é que nós estamos constantemente ameaçados de entrar numa briga o tempo todo. Primeiro, pelo próprio sistema de concorrência no mundo. É muito competitivo. Então tem sempre alguém querendo o nosso lugar. Se você vai fazer uma viagem e está cheio o ônibus ou o avião, é porque alguém chegou antes. E você vai torcendo que tenha lugar. Ou seja, você chegue primeiro do que outros que vão chegar e não encontrar. E numa fila de banco, muitos cortam a fila porque não toleram a ideia de esperar e ficar para depois. Então é a competitividade, é muito elevada. Então isso obviamente dá margem para competição, e competição significa possibilidade de briga. E muitas vezes a ameaça se transforma em briga de fato. Quantos de nós temos assistido? O pior não é assistido, é participado, né?
de brigas em aeroportos, em bancos, onde tem uma fila, alguma coisa que tenha aglomeração. É muito fácil, pessoas tensas e rapidamente estão gritando umas com as outras. E não há lugar para que uma briga seja iniciada. Eu digo que a gente tem assistido mais brigas em lugares públicos, que é onde mais pessoas frequentam, mas não tem lugar. No trabalho, em casa, muitas vezes são as piores brigas da vida, são as brigas feitas em casa, na escola, isso é comum demais, e até mesmo na igreja. Quantas igrejas se acabaram por problemas de contendas, de brigas. Satanás tem muitos métodos para nos derrubar. Ele é como um leão que ruge, querendo alguém para devorar. Então ele tem os métodos e as sutilezas malvadas dele. E com certeza, um desses métodos é lhe induzir a brigar. E não é uma tarefa muito difícil para ele, infelizmente. Porque basta uma mexidinha no seu orgulho, tocar no seu orgulho, pronto. Lhe convencer que feriram a sua honra, lhe convencer que não foi digno aquilo que aconteceu, ou que está acontecendo, mostrar que aquela pessoa está começando a lhe humilhar, e que você não é pessoa de engolir calado. É uma tarefa muito fácil, infelizmente, para o diabo e seus asséculas mexerem com o nosso orgulho. E nós mesmos nos convencemos, às vezes colocamos muita culpa em cima do diabo pelos nossos problemas, nossos defeitos, nossos pecados, mas a nossa carne, nós próprios somos grandes inimigos, ou vamos dizer, já que há uma briga interna de um crente com ele mesmo, a carne contra o espírito, então nesta luta a nossa carne é muito fácil de inflamar e de ser levada a uma briga, e você acha que tem que mostrar que não é fraco, que não é burro, e que o outro não vai dizer o que pensa de você, que você sabe dar uma resposta melhor do que a dele, e que isso não pode ficar assim, e mil coisas que você sabe muito bem do que eu estou falando, porque eu também, eu não li em lugar nenhum isso, mas eu sei, infelizmente, por mim próprio, do que eu estou falando. É muito fácil. Pense nisso. Se não fosse o seu orgulho, você teria brigado muito menos do que tem brigado até hoje, e brigaria muito menos para frente do que ainda vai brigar, do que ainda vai ter como dissensão na sua vida. O problema é que nós não suportamos a ideia, não gostamos de manter o nosso orgulho sob controle. É muito forte dentro de cada um de nós. Não suportamos. E a ideia de que vão nos achar fracos, vão nos achar covardes. Muitas vezes uma briga é iniciada mais por causa do que a pessoa pensa no que vão pensar dele ou dela. Não é sempre, obviamente, mas muitas vezes, especialmente o que foi levado à briga, geralmente um quer brigar mais do que o outro, e é o que puxa, é o que inflama o outro, é o que provoca o outro, e o ponto que mais sensibiliza o outro, infelizmente no mau sentido, é isso: o que vão pensar de mim, ouvir tanto desaforo, o que vão pensar de mim, abrir mão de perder esse dinheiro envolvido nessa discussão. Não é nem o dinheiro em si, muitas vezes, mas é que o orgulho não deixa. Os amigos vão vir, vão dizer: tu é um tolo, frouxo. E impressionante isto. Podem observar, pense nisto antes de entrar na primeira briga daqui para frente. Pense: por que eu estou entrando nessa briga? Qual é o motivo de fato? Muito provavelmente o orgulho vai estar lá na base. Tudo bem, como eu disse, não é sempre. Às vezes você vai ter que estar numa briga mesmo jurídica com alguém, tem que processar e tudo, porque
pessoa lhe enganou, que ele vai lhe fazer muita falta, e mesmo que você não faça tanta falta, mas você acha que é importante para você, tudo bem, é uma coisa lícita, legal, e pode até chamar de uma briga jurídica, mas diferente do que nós estamos falando aqui, de uma briga pessoal e rixa. Fica a grande pergunta, e talvez esta pergunta solucione ou lhe ajude a melhorar muito, a se controlar antes de uma briga. O mais importante é que as pessoas pensam de você ou que Deus pensa de você. Aí está o segredo para nos ajudar na hora de uma briga, até com a esposa, seja com quem for. A briga aqui, estou falando de uma maneira muito geral. Vou ler uma passagem que é bem citada quanto a esse assunto de não dar tanto valor que as pessoas pensam. O contexto aqui de Paulo é quanto ao exercício do ministério, mas eu não vou entrar no contexto particular, e estive olhando, não vejo problema nenhum em trazer para esse contexto aqui e generalizar um pouco para ver como Paulo encarava a opinião de homens, apesar de que eu devo deixar claro que o contexto aqui não era de briga, mas era do exercício do ministério. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 2 a 4. Ora, estou em 1 Coríntios 4, 2 a 4. Ora, além disso que se requer dos despenseiros, os obreiros, os que trabalham para Deus, é que cada um deles seja encontrado fiel. Muito bem. Todavia, a mim pouco se me dá, quer dizer, não estou muito interessado, muito preocupado, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argue a consciência, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. A passagem continua. Então vejam como ele coloca o julgamento de si mesmo quanto ao próprio comportamento dele, no caso do ministério dele, ele bota em segundo plano. Ele pode estar errado, pode estar fazendo algum julgamento falho, mesmo que minha consciência não me acuse, mesmo assim tem alguém que me julga acima do julgamento que eu faço de mim mesmo, conforme a minha consciência, que é Deus. Não estou preocupado, em suma, com julgamentos humanos, o que estão falando aí do meu ministério, disso, daquilo, não estou muito preocupado. É conhecido o princípio, o ensino de que o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Vamos a 1 Samuel capítulo 16, versículos 6 e 7. Primeiro Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7. Quando Deus mandou Samuel ungir Davi para ser o futuro rei de Israel. Versículo 6 diz: porque Deus mandou Samuel juntar Jessé e seus filhos, mas não disse qual deles seria o ungido. Sucedeu que, entrando eles, os filhos de Jessé, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Então fica óbvio que Samuel achou esse Eliabe, irmão de Davi, bonitão, alto, de um porte elegante. Deve ser esse o homem aí, futuro rei de Israel. Aí Deus disse: não olhe para a altura dele, não, para a aparência dele, para os olhos dele, para ter um nariz bonito, não, é por aí não, Samuel.